Desde janeiro, as operadoras de telefonia móvel de São Paulo estão cortando a internet dos clientes dos planos pré-pago e controle que usarem toda a franquia antes do fim do mês. Uma liminar do Tribunal de Justiça do dia 11 de maio, no entanto, proibiu esse corte pelas operadoras. Conosco aqui no estúdio, o presidente da Comissão de Direito das Telecomunicações da OAB de São Paulo, Washington Rodrigues, a quem eu agradeço aqui a presença. Boa tarde, Washington. Boa tarde, Adriana. Tudo bem e você? Tudo bem. Washington, a Anatel já se posicionou em favor das operadoras, né, dizendo que elas não têm obrigação de oferecer a velocidade reduzida no fim do pacote. Qual que é a posição da OAB? A nossa posição é de que aquilo que foi contratado deve ser cumprido. Então, o que acontece? A discussão que se tem hoje é se na contratação desses minutos ilimitados, se o consumidor ele tinha conhecimento de que aquilo era uma promoção, que era temporário, ou que aquilo entendia que aquilo fazia parte da prestação de serviço. Eu entendo que aquilo fazia parte da prestação de serviços. Então, como tal, as operadoras não poderiam, de forma alguma, alterar durante a vigência do contrato ou da forma como foi feito. A Fundação Procon, que foi quem pediu essa liminar, alega que a resolução 632 da Anatel afirma que o serviço de internet só pode ser suspenso em razão de inadimplência. Não é uma distorção nisso? É uma certa divergência? Uma divergência, mas a Anatel ela se preocupa muito com a prestação de serviço do que com o consumidor. Então, talvez ela tenha muitas reclamações em relação à questão da qualidade de serviço, e ela entende que a forma como as operadoras consigam mais se remunerarem ou terem maiores condições de investimento seria bom para a prestação de serviço. Mas, no meio de tudo isso, tem o principal, que é o consumidor, né? Então, eles estão indo contra o consumidor. Então, mas aí, a quem o consumidor recorre, então, nesse caso? Se a própria Anatel está em favor das operadoras nesse caso? A Anatel não tem um poder, ela tem um poder de vigilância e de regulação da matéria, mas você tem órgãos... Mas muitas vezes o consumidor acaba recorrendo à própria Anatel, né, em alguns casos. Sim. Então, mas você, a partir disso, a parte de tudo isso também tem o Procon, né? Sim. Então, de alguma forma, tiveram muitas reclamações ao Procon decorrente desse serviço, que foi o que ocorreu com a ação civil pública interposta pelo Procon de São Paulo. Nesse caso, as operadoras elas podem recorrer? Podem, no caso... Ou elas já estão recorrendo ou não? Já estão recorrendo. Uma das operadoras, acho que já foi cientificada da decisão e já apresentou o agravo de instrumento contra a decisão, que já foi até julgada a questão da liminar pelo TJ de São Paulo, pelo desembargador Gomes Varjão, e manteve a decisão em primeira instância. Então, a princípio, as operadoras não poderão cortar o serviço na vigência desse plano. Agora, é possível dizer que todas as operadoras receberam já essa notificação ou não dá para saber? Não dá. Porque algumas hoje alegam que ainda não receberam a notificação e, portanto, ainda está valendo aquela outra decisão de que elas podem cortar a internet. Nesse caso teria que haver uma consulta nos autos. A consulta que eu fiz até pela internet foi que uma das operadoras havia sido cientificada da decisão e já havia até recorrido, né? E no caso, até esse agravo interposto por ela também não foi provido. E eu entendo que, como os fundamentos devem ser os mesmos e o desembargador que julgou essa liminar será o mesmo que julgará as liminares, os agravos de instrumentos posteriores, também deve manter a mesma decisão. Mas existe um prazo para isso? Quanto tempo ainda pode rolar essa polêmica? É bastante, pode chegar ao STJ ainda, porque você tem a questão de agravo regimental ao próprio TJ, decorrente da decisão do relator nesse agravo, né? Então, depois você pode entrar com um recurso perante o próprio STJ contra essa decisão dos desembargadores do TJ de São Paulo. Então, enquanto acontece essa briga, qual a orientação que você dá para o consumidor? A orientação é que, na vigência desse contrato, existe uma liminar. A liminar, ela tem que ser cumprida pelas operadoras, que tem uma multa de R$25 mil em caso de descumprimento. Mas eu entendo que, caso a caso, se o consumidor conseguir demonstrar que houve um prejuízo dele na vigência dessa liminar, a possibilidade dele de pedir uma indenização até
por dano moral, independente da liminar do E aí ele pode até ir em juizado de pequenas causas também, pequenas causas, aí ingressar em juizado de pequenas causas, demonstrando o dano, demonstrando que não foi cumprido e pedindo uma indenização por danos morais e materiais. Ok, Washington, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Câmara. Eu que agradeço, Adriana, obrigado a você, a todos aqui da equipe e aos telespectadores. Muito obrigada.